você, Zé Rosa. Declaramos que você é esse canal puro também, né? Para expressar tudo aquilo que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Ungimos nossos ouvidos, né? Coloque a mão aí no seu ouvido nessa hora e declare isso, né? Que nós estamos aptos, né, para receber essa unção e caminhar sem vacilar, né? Há uma determinação no coração de cada um e nós caminhamos em unidade. Abençoamos você aí, amigo de Deus. Somos um. Amém? Olá, bom dia. Espero que realmente estamos tendo consciência de tudo que está acontecendo no nível do espírito. No nível físico, a gente está vendo, está participando, mas eu quero que nós elevamos nossos corações para um novo nível e apropriarmos realmente dessa unção. Eu quero falar um pouco sobre essa última lição, a série de Brasas do Altar. Eu vou falar somente o final dessa lição, para dar uma base, porque eu quero fazer um pequeno comentário daquilo que estou sentindo já há algum tempo, e as coisas estão crescendo no meu coração. Eu vou partir com vocês. Então, essa palavra vai nos dar um pouco de base espiritual. É a última lição e a última página. Então, e essa frase primeira aqui é muito importante, que nos dá prazer e certeza de que tudo que o fim já está preparado, né? A gente sabe como que vai ser. Você diz aí, pela graça de Deus, nós atravessaremos coisas difíceis, não atravessaremos coisas difíceis em vão. Veja aí, então, não vai ser em vão tudo aquilo que for investido, né? Tudo aquilo que poderá vir ainda pela nossa frente. Somos parte do exército do Senhor. Em Joel 2:20, Deus promete: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mal e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. No terceiro capítulo, exércitos que estão reunidos em Amargedon, no vale de Josafá. Quem estuda a palavra sabe que haverá a batalha final. E é neste local aí. Ele, o Senhor, julgará em favor do seu povo. Então, creio que é a nosso favor. Há um exército espiritual que Deus... Olha lá. Deus está usando. Deus está proferindo a sua voz à frente dele. E eles estão trazendo uma devastação. Julgamento e graça estão sendo ministrados de uma maneira sem precedente, por intermédio desse remanescente, desse exército que Deus está levantando. Deus está também usando o ímpio através de forças tais como o ateísmo, o comunismo, ao assediar nações cristãs que abandonaram Deus. Veja aí, Deus pode usar qualquer coisa, né, para disciplinar àqueles que porventura tenham esfriado em respeito a Deus. Quando Deus tiver cumprido o seu propósito, Ele cuidará desses instrumentos ímpios,
as nações cristãs perceberão que a sua melhor defesa é uma melhor integridade dos seus políticos e mais dedicação aos princípios cristãos. Deus, olha lá. Deus está testando a América para ver se realmente somos uma nação cristã. No momento, essa palavra estava se dirigindo a um povo naquela região. Há cristãos que se levantarão e serão contados. Deus está julgando esta nação e continuará a fazer isso até reconhecermos que... coisa aqui. Coisa ali. Houve um probleminha aqui. Você fala lá. Não dá. Pera. Pode continuar lendo. Olha lá. Deus está julgando esta nação e continuará a fazer isso até reconhecermos o propósito para o qual Ele nos levantou. Se fizermos isso, Deus nos abençoará. Este mesmo teste está acontecendo no nível espiritual. Igreja após igreja ouvirá esta mensagem do reino e saberá que Deus está se movendo na terra. Quando, porém, sofrerem o opróbrio, alguns se afastarão, e Deus começará a julgá-los para ver se estão com fome, se realmente querem Deus, se são dedicados ao Senhor e têm entronizado a Jesus como Senhor. Se disserem sim, sim, Senhor, você é o meu Senhor, e eu estou para ser contado entre os discípulos, eles receberão uma grande bênção. Deus está restaurando a ordem divina para a igreja ao estabelecer apóstolos, profetas, presbíteros e outros ministérios, segundo Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12, 28. As pessoas que caminham em submissão à ordem divina debaixo do senhorio de Jesus Cristo serão testadas e provadas, mas preservadas em meio aos julgamentos. Deus as guardará irrepreensíveis em seu reino. Bom, eu quis ler essa passagem para mostrar que realmente, tudo está pronto, na verdade. Nós já sabemos o final, o que vai ser. Mas eu quero falar um pouco sobre quando você sai de um lugar e você vai para outro lugar, existe um espaço, um tempo entre um ponto e o outro, naquele caminho. E eu poderia dizer o antes, o durante e o depois. E eu gostaria de falar então sobre esse durante. Tem sido falado muito sobre a Páscoa dos judeus ultimamente, a saída, aquela noite, tudo o que aconteceu. E pouca coisa tem sido falado, aquilo que aconteceu até que eles chegassem na Terra Prometida. E aquilo foi muito importante. A começar, primeiro, esse espaço seria bem curto. Devido a algumas coisas, o tempo foi maior. A distância continua a mesma, mas o tempo, que era aproximadamente 3 dias, se tornou em 40 anos. Mas eu quero falar um pouco, então, sobre o que pode acontecer durante, seja entre a saída e a entrada, como foi aquela jornada dos israelitas.
E eu quero falar uma coisa muito importante que tem ocorrido ao meu coração. A gente tem falado muito sobre a Páscoa dos judeus, que foi para eles. Mas eu quero dizer que essa Páscoa, nesse dia, é a nossa Páscoa. É uma coisa diferente. Essa Páscoa vai ser um marco para a vida de todos nós. E é muito importante. Nada aconteceu ou está acontecendo por acaso, né? Essa Páscoa estava no calendário de Deus para este dia, para este momento. Temos caminhado já há algum tempo, assim como os judeus, os hebreus, eles tiveram a Páscoa da saída do Egito, mas eles tiveram uma Páscoa, tiveram algumas Páscoas durante, né, no deserto. Mas eles celebraram uma Páscoa muito importante antes de tomar posse da herança. Primeiro é importante que a gente lembrar que todos eles foram libertos, mas nem todos conseguiram alcançar ou entrar na promessa. Isso é muito importante. Por isso que eu quero falar os cuidados que devemos ter, do que pode acontecer ainda nessa jornada até que entremos na posse da herança. Tá? E aquela última Páscoa, ou que foi celebrada antes de atravessar o Jordão, Deus falou uma coisa muito importante ali no capítulo 5 de Josué, né? Ele mandou que Josué fizesse uma coisa ali, que era circuncidar aquela geração que nasceu no deserto. E no capítulo 5, versículo 3, diz que, de Josué, diz que então Josué fez para si facas de perderneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá, Ararote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, eles ainda carregavam, apesar de ter nascido no deserto, eles carregavam uma coisa que era do Egito. E é mencionado o opróbrio, a vergonha, ou o ser escravo. Eles estavam indo para tomar posse de uma grande herança, né? Eles iam ser, vamos dizer assim, ricos, donos de propriedade e tal, mas ainda tinham na mente lembranças do passado, agindo como escravos, e eles precisavam mudar nossa vida. Então, antes de atravessar o Jordão, eles foram circuncidados. E quem lê a palavra sabe que foram 3 dias de sofrimento, especialmente para os homens, né? E é interessante essa observação, quando fala que colocava que eles foram circuncidados, fala em Gibeá Ararote. Estava vendo que significa, isto significa o monte dos prepúcios, né? Houve aquela circuncisão e muita coisa ficou ali para trás. Mas aí eles atravessaram o Jordão e celebraram a Páscoa, que foi a última Páscoa, a Páscoa já na terra de Canaã. Participaram dos frutos da terra, né? Ainda, mas eles tinham que passar por um teste. Foi quando Josué se deparou com aquele anjo, né, com a espada desembainhada, e ele pergunta, né, se você é dos nossos, ou dos nossos adversários. E alguém ministrando certa vez sobre isso, falou assim que o anjo poderia ter respondido para Josué: depende como você celebrou a Páscoa, né? Eles haviam celebrado a Páscoa,
E o que significava aquela Páscoa? Eles teriam deixado realmente o deserto para trás, o Egito, as lembranças, ou foi apenas um sofrimento? Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para a nossa Páscoa. Foi proposital que Deus providenciou, através dos homens, esta quarentena que nós estamos. Tá? Não foi à toa, porque Deus não conseguia falar com o homem, porque o homem estava muito envolvido com muitas coisas, o ser humano estava correndo de muitas coisas, Deus precisava falar, e Ele queria que todos ouvissem. E então Ele achou um jeitinho, né, de fazer com que a gente ficasse nessa quarentena. E eu gostaria de perguntar, quais as lições que você tem aprendido esse tempo, junto com a sua família, com todo o tempo para meditar, para se relacionar? Eu quero fazer uma pergunta. Deus está conseguindo tirar do seu coração, da sua mente, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que te prejudica, tudo aquilo que interfere num caminhar com Deus? Vemos aqui que nós lemos que realmente tudo que nós passarmos vai valer a pena, mas depende a maneira que nós passamos por isso. Muitas coisas estão acontecendo, mas o que isso está criando em nós? Então, eu sei que para muitas pessoas, porque mudou muita coisa, todo mundo, Deus bagunçou a vida do ser humano. Não foi somente na saúde, todas as coisas foram tiradas dos seus lugares. Muitas pessoas estão sem saber o que fazer, mas essa é a hora de confiar no Senhor. E eu quero falar um pouquinho para vocês, que já há algum tempo, alguma coisa tem mexido comigo. Cerca de um ano, eu estou sentindo que coisas estranhas estavam para acontecer. Já faz cerca de um ano, e algumas vezes já mencionei isso, mas parece que não houve muita atenção naquilo que eu vinha chamando as pessoas. Mas quando isso veio, essa situação, nós tivemos que reunir a Companhia Apostólica para decidir se nós íamos ou não entrar nessa quarentena. Eu disse para os irmãos algumas coisas, e uma delas foi que eu vinha sentindo isso, que algumas coisas estranhas estavam para acontecer. E eu me lembro bem que eu falei que eram coisas, não era uma coisa, mas várias coisas, então, estão para acontecer. E naquela primeira conferência que foi feita no sábado, a conferência nós tivemos com o corpo, após a conferência, eu fui para o meu quarto e comecei a orar ao Senhor. E eu fiquei muito tempo perguntando ao Senhor, porque eu sabia que, como a gente tem ouvido, as pessoas queriam saber o que está acontecendo. Alguém pode dizer? E eu estava perguntando para o Senhor naquela noite. E eu me lembro que já passava da meia-noite, e eu estava ali conversando com o Senhor. E eu cheguei ao momento de dizer: Senhor, se eu sou de fato um profeta, como dizem que eu sou, eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor fale comigo, né? Porque eu quero dar uma direção para o Senhor. E eu cheguei a dizer para o Senhor que eu queria uma resposta imediata. Eu queria a resposta, era no sábado, já passava da meia-noite, mas eu queria essa resposta no dia seguinte. E isso aconteceu. No outro dia de manhã, eu fui ler a Bíblia, e a primeira passagem que eu li, não foi proposital, eu não escolhi, mas quando eu comecei a ler aquela passagem, era como que Deus falando: é isso aí que vai acontecer.
Eu não vou falar a passagem, eu não vou falar o que é que vai acontecer. Porque eu sei, Deus não falou para o povo de Israel o que ia acontecer no caminho. Ele só falou que tiraria eles do Egito e o entronizaria na terra de Canaã. Porque o durante, né, ia depender deles, como dependeu e como foi difícil. E então, é isso que eu quero chamar a atenção. Que, como eu falei, algumas coisas, né, ainda irão acontecer. Mas tudo vai depender de como nós estamos aprendendo aquilo em tudo que está acontecendo. É bom você lembrar, esta é a nossa Páscoa. Assim como foi dito para os hebreus, né, quando celebrasse isso, que um dia, quando os seus filhos perguntassem, que rito é esse? Por que vocês fazem assim? Eles iriam dizer, como mão forte, o Senhor nos tirou do Egito. Então, tudo aquilo que havia acontecido. Então, é bom você lembrar dessa Páscoa. Talvez, daqui a alguns anos, alguém vai perguntar a vocês, como é que foi aquela Páscoa, naquele tempo, aquele acontecimento? E você vai poder responder o que foi produzido, como foi bom, ou como você recebeu aqueles ensinamentos. Tá? Então, para mim, a palavra de ordem hoje é cuidarmos durante esse tempo que nós estamos caminhando. Hoje nós estamos saindo de um nível e estamos em direção a algo que a vitória já está declarada, mas vai depender muito de nós, de como nós nos comportamos, né, ou nos comportarmos neste durante. A palavra tem vindo ao meu coração. Quando eu recebi isso do Senhor, lá naquela noite, logo imediatamente, eu senti o desejo de vir aqui para o Hebron. Fiquei aqui 5 dias com a Bernadette, jejuando, orando, porque eu queria algo mais claro. Mas o Senhor não falou nada. Ele só me mostrou na palavra que algumas coisas estão adiante de nós. Não são muito difíceis. Depende como nós recebemos os tratamentos de Deus. Você tem ouvido Deus? Você tem aprendido do Senhor? Ou seu tempo durante essa quarentena tem sido de murmuração, pedindo para que acabe logo isso que você não suporta mais olhar para a cara um do outro? Deus tem conseguido tirar esse rancor, essa coisa que, né, realmente tira você do sério? Amargura, tristeza, parece que nunca as coisas estão boas. Então, você vai trabalhar para esquecer os problemas. É isso que está acontecendo. Deus conseguiu tirar. Foi isso, quando eles estavam para entrar na terra, porque eles ainda tinham uma memória, uma mente de escravos. E muitas vezes é isso. Nós falamos de coisas grandes, mas vivemos como mendigos, como pessoas que estão amarradas, como olhando só para baixo, só para aquilo que falta, desconhecendo a riqueza da bênção do Senhor que já temos cada dia. Então, essa Páscoa é nossa. Ela traz realmente uma libertação, mas uma libertação que terá o seu cumprimento. Não é só uma libertação. Ela terá um cumprimento de uma chegada aonde Deus quer nos levar. Portanto, eu quero exortar e deixar para os presbíteros, ministros das igrejas, apóstolos, profetas, que essa é a palavra do momento. Animar, exortar o povo. Parece que nós estamos tão perto, mas
nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Está faltando o seu grito. Hã? Está faltando o seu grito. Está faltando o seu grito. Esquecendo? Está faltando o seu grito, falaram. Está longe, meus irmãos. Aí eu teria que gritar muito alto. Mas eu quero dizer assim para vocês. Eu quero deixar uma palavra de exortação. Verdade? É o que nós precisamos. Essa exortação não é apressar as pessoas, mas tomar cuidado com o que pode acontecer neste durante. Né? Nós fomos libertos, mas queremos todos entrar. Nós já, como nós lemos na passagem aqui, sabe, que foi colocado ali, nós já sabemos tudo que vai acontecer no plano de Deus, mas a nossa parte ainda falta. Eu quero só ler aqui nos versículos de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, que fala assim, e esse versículo aqui, ele está citando o capítulo 35 de Isaías, o versículo 3, ali. É uma passagem muito gloriosa ali. Mas aqui fala um pouquinho diferente. Diz assim, por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui está falando, essa passagem aqui, fala a disciplina do Senhor, que Ele corrija quem Ele ama, e fala que toda disciplina, no momento, parece não ser muito boa, né? Coisa boa, mas depois ela produz fruto de justiça. E aí ele completa, por isso, restabelecermos as mãos frouxas. O que é isso? É apegar com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que é os joelhos trôpegos? É aqueles que estão andando cambaleando, ainda não encontraram o equilíbrio neste caminhar com o Senhor. Ainda está buscando coisas que parece que nunca vão encontrar, mas os joelhos trôpegos precisam ser firmados. As pessoas que estão ainda incertas, o que é que você quer? É nesta hora que você precisa para fazer caminhos retos diante de você. Retidão, Senhor. E nesse caminho, nem o louco vai errar. Né? Fala aqui que nem o manco, ele vai ser curado. Né? Ele vai se desviar, porque essa é a direção do Senhor. E deixando então, olha, Deus não falou o que vai acontecer, e não vai falar. Eu já pedi para Ele esclarecer, mas Ele só me mostrou aquilo. Só quero lembrar, Ele sempre faz assim. Eu tenho orado a Deus, eu vou terminar já. Orado muito a Deus, porque quando eu passei por aquela experiência há 10 anos atrás, no hospital, eu tive muitas experiências ali que marcaram a minha vida. E hoje eu tenho dado muito graças a Deus por viver esse tempo, porque eu vi que Deus me preservou para esta hora. E eu sei que eu vou ser, sem demagogia, muito importante para esta hora. E uma das coisas que aconteceram ali, naquele momento que eu estava entre a vida e a morte, o que estava acontecendo era uma batalha espiritual. E eu havia ouvido uma voz que o meu nome, José, significava que eu tinha um chamado. E naquele momento ali estava sendo travada uma batalha espiritual. Um ser semelhante a uma guerreira, uma mulher, tinha se colocado à minha frente para me destruir. E naquele dia, eu tinha 65 anos, então todo o tempo que eu tinha vivido, estava bem claro ali.
mas eu via que tinha na minha frente, uma parte de um caminho que eu tinha que completar. Só que aquele caminho estava escuro. Eu não vi nada. E naquela batalha, então, aquele elemento estava tentando me matar. Até que veio um outro ser, tipo um anjo, e combateu e me deixou livre. Só que o caminho não foi aberto. E eu tenho orado a Deus durante esses 10 anos, pedindo, Senhor, mostre o que é esse restante do caminho. E eu descobri que eu só vou entender caminhando. À medida que eu caminhar, Ele vai mostrando. E Deus é assim. São surpresas boas, não muito boas, mas nós vamos só descobrir à medida que nós caminhamos. Então eu quero deixar essa palavra aqui. Não queira entender tudo. Caminhe. Ontem nós ouvimos a palavra passo de fé. Cada dia é hoje. Cada dia é uma tomada de posição. Então a palavra que eu quero deixar é essa exortação. Firme as suas mãos. Agarre-se às promessas. Endireita o seu caminhar com o Senhor. Vê se o Senhor realmente conseguiu tirar toda a lembrança ruim do passado. Você está indo para tomar posse de uma herança. Você é filho do rei. E então você tem que pensar como rei, como pessoas vitoriosas, ricas. Eu abençoo cada um no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós vamos agradecer ao Senhor cantando um cântico aqui. Eu quero, antes assim, estar nos abençoando com essa palavra, e que, enquanto o Zé estava falando aqui, eu estava colocando diante de Deus isso. Nós não queremos e não vamos ser distraídos por nada neste caminho. Nem mesmo ser amedrontados, né? Porque nós olhamos firmemente para o Senhor e prosseguimos. Como fala essa palavra, somos esse exército de Joel 2, né? E nós, juntos, nós prosseguimos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, né? Nos abençoamos nesta manhã, e que isso possa acontecer isso mesmo, os nossos joelhos serem firmados, nossas mãos se agarram mais ainda à verdade que nós temos ouvido, e nos colocamos como esse exército, como esses canais do Senhor, pelo qual o reino dele será implantado em plenitude, né, nesta terra. Apropriamos dessa palavra nesta manhã. Amém. Senhor. Vamos cantar. Vamos cantar novamente. Não ameaço o presente, nem as coisas que existem. Pois alguém a este século amar, do amor de Deus, ele não estará. O que na carne, todo prazer, não deve ter. Não a ele. Porém, quer a Deus agradar. Não vai com o mundo se conformar. Pois ele passa, não tem seu caminho, e nada tem que é permanente, mas vai ficar sempre presente. Em Deus a vontade fizer. Os sacrifícios santos fazer, nosso culto agradável a Deus, nossos povos a Ele obedecer. Então chamadas as gentes serão, pois assim podereis comprovar que a vontade de Deus é perfeita.
eu abri, nossos corpos ali lhe oferecer. E transformadas as mentes serão, pois assim podereis comprovar que a vontade de Deus é perfeita. Que a vontade de Deus é perfeita. Mais uma vez, não há lei no mundo presente, nem as coisas que nele existem. Pois se alguém a este século amar o amor de Deus, ele não estará. Porque na carne o gozo e o prazer não vem de Deus, nem agradam a ele. Porém, quem quer a Deus agradar, não vai com o mundo se conformar. Pois ele passa também seu prazer, e nada dele é permanente, mas vai ficar sempre presente. Quem de Deus a vontade quiser, o sacrifício santos fazer, nosso povo agradável a Deus, nossos corpos a ele oferecer. E transformadas as mentes serão, pois assim podereis comprovar que a vontade de Deus é perfeita. O sacrifício santos fazer, nosso povo agradável a Deus, nossos corpos a ele oferecer. E transformadas as mentes serão, pois assim podereis comprovar que a vontade de Deus é perfeita. Que a vontade de Deus é perfeita. Obrigado, Senhor. Que a vontade de Deus é perfeita. Abençoamos as nações com a perfeita vontade do Senhor. O corpo de Cristo se move livremente. Apropria de toda a provisão para essa marcha. Somos sustentados pela palavra, pela força da unidade. Senhor, vai à nossa frente. Caminho se abre. Não há empecilhos capazes de nos interromper. Somos o exército que marcha confiando, certo da vitória. Amém! Amém! Se é o dia da vitória do Senhor em nossa vida, nós apropriamos, Senhor, da sua presença. É a Páscoa gloriosa que o Senhor está nos dando nesses dias. E nós adentramos em tudo pela nossa fé. Isso. Em nome do Senhor. Não esqueça, essa é a nossa Páscoa. Celebre-a com todo o seu coração. Amém? Nós vamos cantar mais um cântico aqui ainda para vocês. Eis que surge um novo canto à luz. Eis que surge um novo canto à luz. Faz comigo uma nova coração. Como bom perfume que subir ao coração.
ao entrar em teu altar, sopra ó Senhor, divina, sopra Senhor, divina, nos curvamos aos teus pés, ó Rei, nosso amor a ti, como filhos alegramos sim, de teu encontro, Pai. Nós conscientizamos ao entrar em teu altar, sopra ó Senhor, de livrar do mal. Sopra ó Senhor, de ministrar o Liberando o som. Zé Rosa, palavra muito boa, a unção. O Senhor realmente nos conduz aquilo que está no coração dele para esses dias, né? Ela realmente veio fortemente confirmando tudo aquilo no nosso coração. Amém? Não sei se o Benedito quer tentar falar alguma coisa aí, Bené. Estou liberando aqui. Pode pegar aí. Será que foi uma coisa para todo mundo? Eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Eu estou meio calado, como algumas pessoas têm falado, mas eu tenho me comunicado muito através de e-mail. As palavras que eu tenho enviado para o corpo têm sido enviadas primeiro para os fundamentais. E faz 15 dias que eu escrevi uma palavra que está no e-mail número 9, que eu pretendo enviar, ou pedir para alguém enviar, para o corpo amanhã ou depois. Mas eu quero pedir para o Joésio ou o Josias, né, ler o que eu escrevi, e eu vou pedir, já que a hora está meio avançada, eu vou pedir que, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, envie para mim por e-mail ou pelo WhatsApp. Tá ok? A princípio, esse e-mail foi escrito só para os fundamentais, mas como eu estou pedindo para ser lido com o corpo, eu pedi para o Carlinhos colocar aqui aos presbíteros e todo o corpo. Eu não sei qual dos dois que vai fazer a leitura, mas vou liberar agora para que seja feito. Tá ok? Também estou com saudade, Fabiano. Deus vai nos libertar brevemente para a gente estar junto, né?
aí ou você quer que eu leia aqui? Joezinho. Pode ler. Estou liberando. Eles vão achar que só pode a família morre. Tá bom, então eu vou ler aí, Rai. Acho que o som aqui tá bom, né? Eu fiz um teste. Aos presbíteros e todo o corpo. E-mail número 9. Quero apenas lembrar aos irmãos que no último encontro de casais em Formiga, Minas Gerais, contei um fato que aconteceu comigo e com José Rosa quando estivemos em Shiloh, nos Estados Unidos. Certo dia, ouvimos um toque de sirene e vimos que as pessoas estavam saindo dos quartos apressadas. E mesmo sem saber o porquê, saímos também. Partimos em direção aonde todos estavam indo e fomos parar em um local subterrâneo. Em poucos minutos, foi-nos dito que era apenas uma simulação, pois como no estado de Iowa há muita tempestade e ventos fortes, Shiloh era preparado para proteger os irmãos naquele lugar subterrâneo que ficava entre a capela e o refeitório. Por fim, foi falado que o tempo gasto para que todas as pessoas estivessem protegidas foi muito bom. Usei esse exemplo para mostrar como agir se houver uma perseguição. O que fazer caso venhamos a sofrer qualquer ação repressiva, como sermos proibidos de nos reunirmos nos nossos locais de reuniões. Podíamos até achar que isso estava muito longe de acontecer, o que nunca aconteceria, mas agora estou vendo que o Senhor está nos dando a oportunidade de, na prática, experimentarmos uma nova realidade. Disfarçadamente, esta pandemia está nos dando a oportunidade de praticarmos isso, e muitas igrejas não estão sabendo o que fazer. Há muito tempo já tenho falado que, apesar de ser uma bênção o fato de estarmos sempre juntos nas nossas reuniões, precisamos aprender que a conversão é mais do que deixar de frequentar uma igreja e passar a frequentar outra. A verdadeira conversão deve ser uma mudança de caráter, de vida, de comportamento. Deixar os vícios e as coisas que o mundo oferece para servir a Deus é apenas uma parte da verdade. Ou então, somos meros religiosos, precisando nos livrar desse espírito religioso. Isso deve ser eliminado com a quebra de laço e do passado. Muitos irmãos não sabiam o que fazer quando não tivemos o famoso encontro no final do ano passado, no Hebron. E provavelmente terão dificuldades nesse final de ano também. Muitas vezes, quando estou lendo a Bíblia, e um episódio chama minha atenção, tento me localizar na situação onde o fato ocorreu. Por exemplo, ao ler a história de Jonas, especialmente no momento em que 120 mil pessoas aceitaram a palavra e se arrependeram, não acredito que tivesse lugar para reunião quando a palavra diz que houve arrependimento ao ponto de Deus mudar seus planos e não destruir a cidade. Acredito que o que aconteceu foram mudanças e conversão, e isso é o que conta. Certamente, um grande evangelismo deverá acontecer, e quando lemos que todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos, isso significa que não teremos a igreja funcionando da maneira que conhecemos. Vamos ter que mudar nosso conceito de igreja. Vamos crer que isso irá acontecer independentemente de haver ou não uma perseguição. O Senhor está nos preparando para o maior movimento de evangelismo
que já aconteceu na face da terra. E quando estivermos estudando a palavra viva, no seu local de reunião, olhe para os lados e veja seus irmãos como aqueles que, juntamente com você, estão sendo preparados para isso. Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos para si mesmo. João 12, 32. O Senhor será levantado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos vivendo dias privilegiados. Podemos fazer parte do último capítulo dessa história. O reino de Deus sendo estabelecido na terra. Amém. Acho que termina aí, né? Benedito, voltando para você aí. Estar com vocês, né? Acho que quem teve no encontro de casais em Formiga lembra que a gente deu essa palavra, né? Aliás, eu quero aproveitar e perguntar se alguém gravou essa palavra. Eu vou pedir para que degrave e coloque em escrito essa palavra e, se for possível, envia para mim. Tá ok? Era só isso. Eu não sei quem vai encerrar, né? Eu quero abençoar todo o corpo e dizer que nós já estamos planejando ter conferências durante o período do encontro de casais e talvez até no Pentecostes, porque, pelo jeito, essa quarentena vai demorar um tempo maior do que imaginamos. Tá ok. Obrigado a todos. Que a vontade de Deus se cumpre na vida, não só da equipe apostólica, não só dos presbíteros e diáconos, ministérios, é a ordem divina funcionando. Todas essas palavras nos levam a crer que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Não turbe os vossos corações. Creia somente que esse é um período em que nós estamos aproveitando para tirar ou para deixar, não é nós tirar, deixar que Deus tire de nós o Egito do nosso coração. Não é apenas ter saído do Egito, mas é Deus tirar o Egito de cada um de nós. E nós queremos aproveitar o máximo. Eu tenho aproveitado o máximo do tempo para estar fazendo aquilo que eu não tinha tempo para fazer. Então, aproveite, adore ao Senhor, esteja diante do Senhor, sem buscar, não é buscando uma solução do problema, é magnificando Deus acima do problema. Nós adoramos a Ele independente de quanto tempo vai ficar essa quarentena. Ele é honrado e glorificado em nós e através de nós. Amém. Em todo tempo, o Senhor está no controle. Eu abençoo a cada um com a fé, com a esperança, com a determinação de que é o Senhor acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Abraço. Saudades. Saudade de todos. Beijos. Agradecemos a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas nessa festa.
E eu quero, nessa hora, juntamente com todos os irmãos, abençoar o corpo de Cristo com a palavra que nós ouvimos hoje. E todas que ouvimos nesses dias que nós estivemos juntos aqui, participando da Páscoa e ouvindo as palavras que o Senhor falou ao nosso coração, nos preparando para esse novo do Senhor, essa nova etapa que Ele tem colocado diante de nós. Então, fortalecemos mesmo, né, confirmando aquilo que está no coração do José, o que está no coração dos ministérios, nós fortalecemos nessa hora todos os irmãos do corpo de Cristo que se encontra em toda a terra. Nós dizemos que a vontade do Senhor é feita em plenitude nas nossas vidas. Nós sustentamos uns aos outros, nós guardamos uns aos outros, nós amamos uns aos outros e permanecemos juntos, como nós temos ouvido e aprendido. Essa unidade, a palavra nos une cada vez mais, né? Nós somos absorvidos e imersos nesse corpo de Cristo e funcionamos e ajudamos uns aos outros a avançar para aquilo que é o plano de Deus para essa hora. Então, nós animamos cada um, colocamos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração e toda a nossa força em fazer a vontade do Senhor nessa hora. Amém? Somos um e amo cada um dos irmãos. Amém? Olha, a conferência está sendo encerrada, né? Mas se mais alguém quiser entrar aí, ainda sinta-se livre. Nós temos tempo aí, se mais irmãos quiserem abençoar, quiser cantar ou compartilhar alguma coisa, né? Nós temos o tempo aí, à vontade aí para os irmãos, tá? Então eu vou liberar aqui, se alguém quiser mais falar, mas se alguém tem algum compromisso, tá liberado, tá bom? Um beijo para todos, somos um, permanecemos nessa unidade. Tchau, tchau. Amém. Bom dia, irmãos. Eu sei que todos estamos focados, né, naquilo que o Senhor tem feito. Hoje às 17 horas. Oi. Só rapidinho, Marinho. Todos estamos focados, né, naquilo que o Senhor fez por nós. E eu só gostaria de estar ilustrando os nossos sonhos, né? Pela manhã, no terceiro dia, umas mulheres foram ao sepulcro e ao chegarem lá, a pedra estava revolvida. E aí o anjo que estava lá falou assim: por que vocês procuram o vivente dentre os mortos? Ele vai adiante de vós para Jerusalém. Irmãos, o nosso Senhor completou a obra, né? Tetelestai, está consumado, ele disse isso ao ser crucificado, né? E morto ele não ficou. E como José disse, são momentos em que nós devemos erguer os nossos olhos, né? E caminhar avante, glorificando ao Senhor em tudo que está sendo colocado, sabe? Procurarmos qual a perfeita vontade do Senhor para nós nesses dias, com essa consciência. Ele está vivo. Morto ele não ficou. Triunfante, Cristo ressurgiu. E porque ele vive, né, Zé Rosa, nós podemos crer no amanhã. Ele está tudo bem projetado, tudo bem planejado. Obrigado, Senhor. Quero, né, só confirmar tudo isso, abençoar vocês com esta palavra, né? Estejamos atentos. Amém? Um abraço a todos e um bom dia na presença do Senhor. Pessoal, só um recadinho aí para os jovens e adolescentes. Nossa conferência às 17 horas está valendo. Vai ser mais curta, bem dinâmica, mas estamos aguardando vocês.
Tá bom? Até mais tarde. Um abração. Ao Senhor por tudo que Ele fez hoje de manhã. O pessoal está bem ouvindo, gente? Estamos alegres por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Esse dia é um dia marcado pela vontade do Senhor. Estamos crendo em coisas novas. A partir de hoje, nós cremos que tudo muda. Estamos alegres, felizes com Deus. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo. Será que está? Alô, alô, alô? Acho que não tem ninguém. Tá, Olívia, eu vou dar uma chegada lá.